como ativar o Espírito Santo nos dias de hoje. Em outras palavras, como ouvir a voz do Espírito Santo nos dias de hoje? É um bom desafio, não é? A gente pode ver que no cenáculo eles estavam reunidos e nessa busca de Deus, o que a gente faz? De repente, estavam 120 no cenáculo e o Espírito Santo apareceu. E houve uma grande alegria. E aconteceu todos aqueles fenômenos que a gente lê nas Escrituras. Falaram em línguas estranhas, muita alegria. E outros fenômenos que aconteceram, como o vento, né? Mas o que atraiu o Espírito Santo? O que a gente pode ver aí é a busca. É a busca por estar na palavra de Cristo. Eles estavam cumprindo exatamente a palavra de Jesus Cristo. Jesus tinha dito: vá para Jerusalém e fique lá reunido, até que sobre vós cairá o Espírito Santo. Então, eles estavam dirigidos pela palavra de Jesus Cristo, estavam reunidos, segundo a palavra de Jesus Cristo. E quando se está na palavra, o poder se manifesta. E tudo vai bem. Nós podemos ver isso ali. Quando Moisés morreu, estava Josué chorando. Aí Deus falou para ele: Josué, para de chorar, homem. Moisés está morto. Agora é você que vai segurar a tocha. Como? Está aí a solução. Você tem que permanecer nas palavras. Se você permanecer nas palavras, você vai prosperar, Josué, em todos os teus caminhos. O que seria isso? Permanecer na palavra. Josué tinha que meditar nas palavras que Moisés deixou. E Deus deu até a estratégia, o modo como Josué devia permanecer na palavra. Meditando nela de dia e de noite. Comunhão com a palavra. Essa é a direção. E assim você fará prosperar, Josué, os teus caminhos. Comunhão com a palavra. É isso que vai fazer o povo de Deus também hoje. Prosperar nos seus caminhos. Isto é, aprender a ouvir a direção do Espírito Santo, o fluir do Espírito Santo, o impulso do Espírito Santo, a voz do Espírito Santo. Se a gente for ali para Salmo, a gente vai ver que o Espírito Santo, ele está no rio. No rio. Aquele rio que dava vida. As árvores que estavam situadas à sua margem. E diz ali que aquelas árvores davam o fruto no tempo certo. E suas folhas eram sempre verdes. Árvores felizes, pois suas raízes iam até a profundidade.
e lá extraíam a água do rio. Resultado, folhas verdes. Resultado, frutos abundantes. Isso é prosperidade. Em contato com a água. E Cristo disse para a mulher, se você soubesse quem está te pedindo, você lhe daria água, e ele te daria a água viva. Água viva, que salta para a eternidade. Vejam, uma água que salta para a eternidade. A mulher ficou entusiasmada. Dá-me dessa água. Eu quero de beber dessa água. Água viva. Por que viva? Porque a água tem o Espírito Santo nela. Isso nós podemos ver lá em Ezequiel capítulo 47, quando o profeta entrou nas águas e havia vários níveis nas águas desse rio, e ele entrou primeiro, 500 metros, andou e chegou no tornozelo. Andou mais 500 metros e chegou a água no seu joelho. Andou mais 500 metros e a água chegou na sua cintura. Ele continuou andando mais 500 metros e a água chegou no pescoço. E ele continuou andando até que ele reconheceu uma outra força, a correnteza do rio. Aí então, quando ele chegou na correnteza do rio, ele notou que os seus pés não tinham mais chão. E agora quem estava levando ele era a correnteza do rio. Ele não tinha mais bases humanas. Ele não tinha mais teorias humanas. Ele não tinha mais doutrinas humanas. Ele não tinha mais dogmas humanos. Agora ele estava sendo dirigido pela correnteza do rio. Quem é a correnteza do rio? Que força é essa? O Espírito Santo. Esse daí aprendeu a ouvir a voz do Espírito Santo e andar na sua correnteza, na correnteza do rio. O rio é Jesus Cristo, a palavra de Deus. Mas quem dá vida a esse rio, quem vivifica esse rio, para que a sua água não fique estagnada, parada, porque a água estagnada, parada, ela vira um pântano, e pântano é lugar de morte. Há a correnteza, o sopro do Espírito Santo, a correnteza do rio. Aí está o segredo do cristão. Ele tem que descobrir a correnteza do rio em nossos dias. Pois o Pentecoste não parou lá em Jerusalém. O Pentecoste não parou em Jerusalém. Ele continua até os nossos dias. O Espírito Santo ainda não foi embora. E como temos que fazer para ouvirmos a voz do Espírito Santo? É simples. Comunhão com a palavra. Jesus teve comunhão com a palavra. Ele disse, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Aí está como Jesus se alimentava. O alimento de Jesus Cristo. A vontade do Pai, as mensagens do Pai, as instruções do Pai. Ou está escrito, a água, Medita nessas palavras, Josué, para que prospere os teus caminhos. Meditação.
Aí está a forma como nós vamos ouvir a correnteza do Espírito Santo, a voz do Espírito Santo. E com isso nós prosperarmos os nossos caminhos. Daniel fazia isso 3 vezes por dia, mesmo sobre aquele regime severo de escravidão, sob o domínio de Nabucodonosor. Ele encontrava-se 3 vezes com o seu pai. Olha, comunhão com a palavra. Davi, 6 a 7 vezes ele fazia isso por dia. Orava, buscava a Deus 6 a 7 vezes durante o dia. Por isso que tornou-se o homem conforme o coração de Deus. Davi não perdia batalha. Davi entendeu como andar com Deus. Uma vez ele falou: porei tua palavra diante dos meus olhos, para não me desviar dos teus caminhos. Ele sabia como andar na presença de Deus, como ouvir a voz de Deus, ouvir as direções do rio, os impulsos do rio, as direções do Espírito Santo. E nós podemos seguir a mesma trilha. Como? Meditando nas palavras. Hoje temos o privilégio de ter as Escrituras Sagradas. Podemos meditar nas Escrituras Sagradas. Tem homens poderosos pregando o Evangelho poderoso de nosso Senhor Jesus Cristo, a palavra. Podemos ouvir esses homens maravilhosos. E através da internet nós podemos ouvir até homens do passado que já morreram. E assim ficamos cheios da palavra. Cheios da palavra, cheios do Espírito. Quanto mais cheios da palavra, mais cheios do Espírito. Assim nos encheremos com a voz, as vozes, as direções dessa força do rio, dessa correnteza do rio da vida, que salta para a eternidade, o Espírito Santo. E isso será feito com meditação. Disse alguém? Horas com Deus, minuto com os homens. Meditação. Então, vamos nos encher da palavra. Mais da palavra, mais do Espírito. E assim poderemos ver nossos caminhos prosperarem, pois seremos guiados na direção certa, na direção e no plano de Deus. Naquele plano que Ele tem para a tua vida e para a minha vida, para a nossa vida. Andaremos na vontade perfeita de Deus para nós no aqui e no agora. Valeu? Meditação na palavra de Deus. O rio da vida. É ali que está a correnteza do rio, o Espírito Santo. É ali que nós ouviremos a voz da correnteza do rio, o Espírito Santo. Aquele que nos guiará em toda a verdade, disse Jesus. É aí que você pode ver a pessoa do Espírito Santo, pois essa pessoa vai nos guiar em toda a verdade. Grande mestre. Amém? Vamos orar um pelos outros, para que saremos, pois muito pode a oração do justo. Quem é justo? Aquele que foi justificado pelo sangue do Cordeiro, que se vestiu do manto do Cordeiro, da justiça de Cristo. Aí está o justo. Muito pode a oração do justo. Vamos orar. Você, espírito de enfermidade, você sai dos nossos corpos. Você, espírito de morte, sai dos nossos corpos, no poderoso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós nos declaramos, por causa desse nome, do poder desse nome, livres de você.